Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris Jimenez, seja bem-vindo a mais um programa e hoje nós vamos falar sobre numerologia kármica. Eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, trabalho há mais de 25 anos com numerologia kármica, sou especialista também em magia dos anjos e tarô e ajudo você no caminho do autoconhecimento e da sua redescoberta interior através do mundo dos números e através também dos anjos, junto ao pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. E se você quiser entender mais sobre esse assunto, fique aqui comigo no canal, fique aqui comigo neste programa, que você vai conhecer um pouquinho mais hoje sobre a parte de numerologia. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre números e mediunidade, números e espiritualidade. E existem números dentro da numerologia que falam que a sua energia é uma energia de cura, é uma energia que tem uma propensão maior a trabalhar com rituais de magia. Tem números que vão falar sobre a sua questão de poder dar aula, poder ensinar, poder falar com as pessoas. Antes de começar o assunto propriamente dito do significado dos números, eu quero contextualizar você sobre o que é a numerologia kármica. Esse sistema de números que fala da sua vida através de 22 escalas evolutivas, 22 degraus de ascensão espiritual, e eles são vistos através dos arcanos maiores da carta do tarô. Pois é, o tarô, ele é um elemento, ele é um oráculo, ele é um livro sagrado, ele é uma rota de autoconhecimento, onde cada carta contém os seus símbolos e cada símbolo traz dentro de si um portal que leva ao seu inconsciente com informações muito precisas sobre quem você é, sobre a sua forma de encarar a vida e sobre o tipo de ação e de reação que você vai ter perante a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que traz junto dela um número 5, nós sabemos que é uma pessoa que ela tem uma visão muito diversa sobre a espiritualidade e que ela tem no seu dia a dia dificuldade de se posicionar e de falar não. Também é dito, dentro do número 5, que é um número que gosta de viagens, que gosta de passeios, que gosta de uma evolução espiritual, que gosta de aprender várias técnicas espirituais. Sendo assim, é uma pessoa que você pode conversar sobre qualquer tipo de assunto. Também pode falar também do número 17, que é alguém que, quando está conversando com alguém, absorve essa energia dessa pessoa, absorve aquilo que essa pessoa está dizendo. Portanto, é o que a gente chama de Bob Esponja. Quer dizer, alguém que absorve facilmente a energia de pessoas e de ambientes. Então, o número 17, por exemplo, é aquela pessoa que às vezes está na fila do mercado, tá ali na fila de um banco, tá ali no canto ali, às vezes quietinha, lendo um livro, conversando. Aí vem alguém e começa a conversar. E começa a desabafar. E começa a falar. E aí, nessa falação toda, dali a pouco a pessoa olha para ele e fala assim, para você e fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem aqui. Olha, depois que eu conversei com você e você tá assim, pesado, carregado, destruído. Por quê? Porque tudo aquilo que aquela pessoa estava sentindo, tudo aquilo que a pessoa estava vivenciando, você absorveu. Então a numerologia ela é capaz de decifrar a sua vida, né? Eu falo que ela é o seu DNA espiritual, né? A sua vida ela está descrita nos números e os números eles conversam com você. Eu recomendo aos alunos e aos estudantes de numerologia, antes de perguntar o nome, pergunte: qual que é a sua data de nascimento, por favor? Aí você resolve se você vai dar comida para um corpo com aquela pessoa ou não, se você vai continuar a conversa ou não, porque você sabe quem ela é. Não julgue antes de olhar a data de nascimento de uma pessoa. Não sentencie alguém antes de olhar a data de nascimento dessa pessoa. Por quê? Porque a data vai contar a história dela, a história pregressa de outras encarnações, como a história da gravidez, como a história da infância, da adolescência, da vida adulta, da maturidade e, quiçá, também quais são os tipos de desencarne que essa pessoa pode ter.
Por quê? Porque está tudo ali descrito em cada número. E para falar sobre a parte da espiritualidade, eu escolhi alguns números hoje para a gente poder conversar um pouquinho. E o primeiro número que nós vamos conversar é sobre o número 11. Nossa, Cris, vai começar com 11? Por que você vai começar com 11? Porque 2025, o primeiro dia do ano, a soma dá um 11. Ó, dia 1 do mês 1 dá 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11, né? 2025, né? Então, 2025 tem o número 2025, que dá 9. 9 mais o dia 1 do mês de janeiro, mais o mês 1, né? Janeiro é mês 1, então se você somar, dá um 11. E o 11, ele vem falando sobre a sua inteligência, né? Ele vem falando sobre a pessoa que tem uma espiritualidade e que ela é guiada dentro dessa espiritualidade, dentro dessa intuição, pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados. Então, são pessoas que têm excelentes guias espirituais, né? São pessoas que têm a orientação espiritual desses guias, desses espíritos, de inteligência muito superior. Então, são pessoas que não acreditam muito na coisa do visionário, da vidência, eu vi um unicórnio azul, eu vi uma catedral roxa, umas pedrinhas cor-de-rosa. Não é esse tipo de pessoa que trabalha esse tipo de meditação. Mas são pessoas que, quando pegam algo para estudar, estudam a fundo, que tem dentro de si uma intuição muito afinada, muito apurada, que conseguem ser pessoas que conseguem se virar em praticamente todas as situações, são excelentes comerciantes, são ótimos para tomar iniciativas, para começar a colocar ideias para serem executadas. São pessoas que precisam tomar cuidado com atitudes irracionais, com atitudes não pensadas. Por quê? Porque o lado negativo do 11 é que são pessoas que se cobram demais e acabam muitas vezes sendo muito briguentas, porque elas são muito exigentes, né? Elas são muito passionais, muito apaixonadas. O 11 é um número que traz junto de si uma sedução. Existe dois números que falam muito sobre sedução, né? O 11 é aquela sedução, eu estou mostrando, mas não estou mostrando, sabe? Eu diria que é o erótico. E eu diria que o 15, que é outro número que fala sobre sedução, já é o pornográfico, já é o mais escrachado. Então, o 11 ele traz todo também essa questão da sexualidade, né? Então, não é raro você encontrar pessoas que passam por abuso dentro do número 11. Não é raro você encontrar pessoas que acabam tendo vários problemas dentro da sua vida emocional, com pessoas que são apaixonadas por elas de uma forma muito passional, porque o 11 acaba atraindo muito isso, né? Aquele instinto Gabriela Cravo e Canela está dentro do número 11. Então, o número 11, ele fala muito sobre essa questão de você valorizar os seus espíritos, né? Então, quer dizer que em outras encarnações, você já fez alianças com o lado espiritual, né? Você já fez, sabe aquelas amizades? Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem aquela amizade que você fala assim, olha, mesmo depois da morte, nós continuaremos juntos. Mesmo que eu morrer, eu nunca vou esquecer de você. Não tem pessoas que falam isso, né? Mesmo se acontecer de eu partir, nós continuaremos aqui unidos. Mas alguns espíritos levam isso muito a sério, essa aliança. E essa aliança continua. Porque é tão verdadeiro, é tão forte o que une essas pessoas em vida, que isso vai para outras vidas. Isso vai para outros momentos da sua existência. Então, quando eu falo sobre isso, quando eu falo desses amores, desses combinados que passam além da linha da vida, eles vão de encarnação para encarnação.
E isso pode se tornar o seu preto velho, o seu caboclo, o seu boiadeiro, o seu anjo de guarda e que vai te auxiliar nesta encarnação. 2025 vai ser um ano aonde essa parte espiritual, essas alianças espirituais vão estar muito mais acentuadas e que aqueles que trazem a sensibilidade, aqueles que trazem a mediunidade mais aflorada, vão sentir com muito mais força. Vão sentir tanto a presença desses espíritos, como aqueles que ficam empurrando aquele pó debaixo do tapete. Não, hoje não. Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente, eu acho que eu ainda não estou pronto, preciso estudar mais um pouco, preciso ver um pouquinho mais como é que isso vai ficar, como é que essa história vai acontecer, o que vai dar isso. O pessoal que costuma empurrar as coisas com a barriga vai ter uma cobrança muito mais forte durante o ano de 2025. Então, 2025, ele é um ano para você cuidar da parte espiritual. É um ano para você cuidar da sua parte de ancestralidade. É um ano para você reverenciar os seus antepassados. Se você quer ter paz na terra, se você quer ter os seus bens materiais, se você quer ter uma evolução, né? Porque já que nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria. Já que nós estamos encarnados, nós precisamos das coisas que encarnados precisam. Roupa, comida, bebida, diversão, materialidade. Nós precisamos disso enquanto nós estamos aqui, né? Imagine você num frio danado, sem um agasalho, sem uma boa alimentação, você não vai conseguir sobreviver. Então, que nós tenhamos tudo isso enquanto nós estamos aqui para executar a nossa missão, executar nosso propósito de vida e executar o nosso propósito de crescimento. E para isso, nós precisamos se coligar à espiritualidade, né? Dentro da magia do pentagrama, nós trabalhamos com 5 grandes elementos: a terra, a água, o fogo, o ar e o elemento do espírito, que é o éter. Então, quando você trabalha o seu elemento água, quer dizer, os seus sentimentos. Quando você trabalha a sua terra, aquilo que você tem de material. Quando você trabalha o ar, o conhecimento, as palavras. Quando você trabalha o fogo, a sua vontade, a sua coragem. Você consegue se equilibrar com o 5º elemento, que é o espírito, o éter. E quando eu me conheço através dos números, eu consigo trabalhar esses elementos com muito mais força. Então, 2025, ele é um ano para que você se reconheça novamente. Não é que você não se conhece, você precisa se reconhecer novamente e trabalhar a sua evolução espiritual. Junto do número 11, 2025, traz também o número 9, não é? Nós estaremos no ano 9, 2025, 2 mais 0, 2, mais 2, 4, 4 mais 5, 9. O 9 falando também sobre a questão da ancestralidade, mas também fala sobre a cautela, sobre ter paciência, fala sobre você não se fechar muito. Depois do advento da pandemia, as pessoas elas começaram a ficar mais fechadas, mais isoladas, mais antissociais, né? E mesmo quando elas estão em grupos, estão festejando, elas estão centradas dentro dos seus celulares, muitas vezes fechadas no seu próprio mundo, sem realmente interagir com o outro, sem realmente se aliar a outra pessoa. Então, 2025 vem falando sobre essa questão de você dividir o seu conhecimento, dividir aquilo que você tem de melhor com o outro, sobre você não só ler e estudar, mas você compartilhar essa leitura e esse estudo. Vem falando sobre a paciência de ouvir o outro. Não é só escutar. Às vezes a gente escuta, né? Mas não ouve. Você não pratica estar inteiro na conversa. Na metade da conversa você pega o celular para olhar, você pega o cardápio, você vai fazer alguma coisa, você não consegue estar com a sua atenção inteira ouvindo o que aquela pessoa tem a dizer. Portanto, muitas vezes o pensamento, o desabafo é cortado ou ele é colocado ali, ó, eu tenho mais 5 minutos para te ouvir, eu tenho 10 minutos para estar aqui com você. E aí fica difícil, né? Porque
as terapias, os psicólogos, os psiquiatras estão com suas agendas lotadas, porque as pessoas perderam a capacidade de estar inteiras dentro das suas amizades. Nós não temos tempo para visitar um amigo, nós não temos tempo para uma boa conversa, mas normalmente você consegue achar um espaço na sua agenda quando você precisa ir no velório. Aí, né, abrir um espaço. Porque é o último momento, é o último segundo, é aquele momento de despedida. E todo velório nos relembra que a nossa vida ela é muito finita e que ela pode estar ali a qualquer segundo, acabando. Você nunca sabe quando vai chamar a sua senha. Você nunca sabe qual é o seu momento real de... Você pode estar ouvindo o meu programa aqui hoje e talvez semana que vem eu já não esteja mais aqui. Porque nós não sabemos o momento exato que a nossa senha vai tocar. Então é importante que quando estamos na presença de pessoas que nós amamos, nós possamos curtir este momento, nós possamos estar inteiros junto com aquelas pessoas. Porque é o momento onde você consegue expressar os seus sentimentos, você consegue compartilhar, e essa energia de compartilhamento alimenta também a nossa espiritualidade e alimenta a nossa alegria. E isso 9 ele pede, sabe o colo de vó? O colo de vô? Sabe quando você quer ir para casa da sua avó comer aquele bolinho de fubá, comer aquela comidinha, quando a avó dá aquele dinheirinho escondido ali para você, escondido da sua mãe, te dá aquele presente e aquilo te aquece. Quando você cresce, essas lembranças te trazem uma coisa gostosa, uma coisa de conforto, uma coisa de aconchego. Pois é. É essa energia de aconchego, de acolhimento que o ano 9 pede que se alimente, que você dê qualidade de tempo às pessoas que você ama, que você dê qualidade de tempo às situações que você vai compartilhar. Então, esteja presente. A pessoa mais velha, a idade, a pessoa com sabedoria, ela aproveita o seu tempo. O aposentado, ele tem tempo. Tem tempo para observar a natureza, tem tempo para saborear a sua comida, ele tem tempo ali porque, supostamente, ele tem aquele dinheirinho que está caindo ali, ele tem aquela reserva financeira. Portanto, ele não precisa se preocupar com o alimento, porque ele já tem aquele dinheiro para o alimento, então ele pode curtir a vida. O ano de 2025 está dizendo, olha, você precisa sim do dinheiro para você se sustentar, para você se manter, mas você tem que lembrar que você precisa também ter tempo de qualidade para aproveitar a sua vida. Nem que seja um pedacinho do seu domingo, um pedacinho do seu sábado, um pedacinho do dia da sua semana, mas tire um tempo para você alimentar o seu espírito e para você ter tempo de qualidade com as pessoas que você gosta. Para você ir curtir o seu cinema, para você ir curtir ali a sua praia, para você assistir um filme, para você fazer uma comida, comer alguma coisa que você gosta. O tempo de qualidade, ele é primordial para a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Você praticar rituais, ele é muito importante, porque o rito fortalece o mito. No entanto, para você estar inteiro dentro de um ritual, é necessário também que você esteja com os outros elementos em equilíbrio, que você esteja com a sua água, com as suas emoções fluindo, que você esteja com o seu ar, com a sua mente arejada, que você esteja com o seu fogo, a sua vontade em expansão, que você esteja com a sua terra, o seu alimento ali na sua mesa. Então, quando eu estou com esses 4 pontos equilibrados, eu consigo movimentar a minha roda. Depois do 9, vem o 10. A roda da fortuna, o movimento, o destino, os objetivos sendo movimentados, os objetivos tendo ali um trânsito para chegar no 11, que é o quê? A conquista pela inteligência, a conquista pelo conhecimento, a conquista porque você tomou iniciativas. Você já é uma pessoa que entende como a energia funciona e a partir daí você consegue traçar e conquistar os seus objetivos com mais facilidade. Portanto,
É importante que dentro da numerologia nós possamos compreender esses pontos para conquistar aquilo que nós desejamos. Quando eu entendo o número, quando eu entendo a energia do número, eu consigo tirar o melhor dele e eu consigo trabalhar o que tem de negativo para que esse negativo não me atinja ou para que este negativo tenha o menos influência possível dentro da minha vivência e dentro da minha história. Eu consigo compreender o outro, o momento do outro. Se o outro está no momento dele 11, eu sei que qualquer palavra ali, de repente um pouco mais torta, pode explodir uma briga. Eu sei que se ele está no momento 9, ele precisa de estar ali no seu cantinho. Então você vai observar durante o ano de 2025 que em muitos momentos você vai querer ficar mais no seu cantinho, mais quietinho e tal. Aí de repente você vai dar aquele salto de energético, vai lá conviver com as pessoas, vai trocar conhecimento, vai querer trocar ideia, mas você vai perceber que 2025 ele te atiça muito mais para as ideias de troca de conhecimento, né? Ideias que possam te enriquecer e não que façam você perder tempo, porque você vai ter a noção de que o tempo está muito limitado e que você não vai querer desperdiçar tempo com quem não te traz qualidade de tempo, com quem não te traz qualidade de vida. Então isso é importante para entender. Então 2025 ele faz essa volta. 2025, só o número 2 e 5 dá um 7. E o número 7, ele está falando sobre, está na hora de você tomar as rédeas da sua vida. É importante ouvir os amigos, é importante ouvir a nossa intuição, as pessoas de confiança, mas é muito importante que você tenha as rédeas da sua vida nas mãos, que você saiba o que você quer. Esses dias eu fui instigada a estudar, a ler sobre Da Vinci. E o Da Vinci foi um homem muito além do seu tempo, né? Ele que pintou lá vários quadros famosos aí, e o mais famoso dele foi a Mona Lisa. Ele foi um homem muito além do seu tempo. Imagine o quanto este homem não foi chamado de louco, de maluco e de tantas outras coisas numa época em que ele estava tendo uma visão, assim, completamente fora do tempo. Mas que hoje muitas de suas ideias são utilizadas. Isso quer dizer o quê? Já pensou se ele fosse seguir o que todo mundo estava seguindo? Se ele fosse lá ser um médico, se ele fosse lá ser um advogado, se ele fosse só ser um professor, se fosse escolher a profissão do pai dele lá, né, e ser uma pessoa de cartório, ele seria mais um. Mas ele ousou ser diferente. Ele foi tipo o Fernão Capelo Gaivota. Ele ousou ir atrás daquilo que ele acreditava realmente que fazia diferença na essência dele. E você que está aqui me ouvindo, será que você está indo atrás de realmente aquilo que você quer ou você está seguindo a multidão? O ano 2025 te desafia isso. Você é alguém que está só repetindo os erros dos seus ancestrais ou dos seus antepassados? Ou você está sendo aquele fruto que rolou ali para longe da sua árvore, né? O fruto não cai longe do pé, mas alguns frutos rolam e vão germinar longe da sua árvore. Será que você é esse fruto que está indo, rolando e vai germinar longe da sua árvore pelos seus próprios ideais, por aquilo que realmente chama a sua alma? Ou você está ali com medo de decepcionar as pessoas que estão à sua volta? Mas você não tem medo de se decepcionar quando você for chegar ao final da sua vida e você olhar para trás e falar, eu não vivi? Muitas das pessoas que hoje estão em hospitais e não conseguem desencarnar, na realidade estão presas porque não viveram a própria vida, não viveram os próprios ideais, não viveram os próprios sonhos, não foram atrás daquilo que queriam. Queriam ser jornalistas e acabaram aí atrás de um balcão de lanchonete. Pois é, eu deixo essa reflexão aqui para você. Você está vivendo a sua vida ou está vivendo a vida que as pessoas projetaram para você? 2025 está batendo na porta. Me siga nas redes sociais, @CrisGimenezOficial. No YouTube, Cris Gimenez Oficial também. E o WhatsApp para você marcar consultas é 11 9 8513 0477. 11 9 8513
0477. Desejo que os anjos iluminem a sua vida, que você seja uma pessoa com sabedoria e discernimento aí para fazer as suas escolhas e ter várias vitórias. Beijo nas asas. Abençoados sejamos todos. Lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Todos os dias nós temos um dia a menos neste corpo carnal. Estamos um dia mais perto do nosso mundo espiritual. Que a sua alma sempre te guie para o melhor caminho. Beijos e até um próximo programa. E tchau!